Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson Félix, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui com mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem o Recife uma cidade tão repleta de diversidade. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que é o Recife hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre o edifício Holiday, localizado em Boa Viagem, e a remoção dos seus antigos moradores. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com o doutor em História Francisco Sá Barreto dos Santos, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, com a mediação da professora Mariana Zerboni. O historiador Francisco Sá possui graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Comunicação pela mesma universidade e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal de Pernambuco no Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE. Tem experiência na área de Antropologia Urbana e Museus e Cultura Política. É tutor do PET Conexões, Encontros Sociais. Então senta aí, prepara aquele café com sabor bem recifense e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitos patrimônios culturais. Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente está aqui com o professor Chico Sá Barreto, da UFPE. A gente vai falar de uma temática que é bem polêmica aqui na nossa cidade, principalmente na Zona Sul, que é sobre o edifício Holiday. Olá, Chico, como vai? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Vamos discutir esse tema, né? Que está aí nos jornais já há um tempo, já faz mais de 6 anos que está rolando esse debate sobre o edifício Holiday. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Holiday, por que você desenvolveu um artigo sobre isso, né? Corpos degenerados, territórios degradados, desabitação e luta pela terra no edifício Holiday em Recife. Qual foi a motivação e o que é o Holiday, para quem não conhece? Vamos lá. O Holiday, eu acho que essa pergunta tem duas cabeças. Eu vou falar rapidamente das duas dessas cabeças. Uma é o trabalho de sala de aula, assim, eu venho já há alguns anos oferecendo a disciplina de antropologia urbana na universidade, mas fundamentalmente para o curso de ciências sociais, mas termino recebendo alunos de vários outros cursos também. E venho desenvolvendo dentro desse curso, né, a necessidade de refletir sobre os suplícios na cidade, né, assim, como é que é possível debater a organização da cidade, ou seja, o urbanismo e tecnologias do suplício, ou seja, tecnologias que produzem um tipo de sofrimento para uma parte da população da cidade, né. A gente estava interessado em investigar isso, observar como isso se dá, né, e os estudantes desenvolvem trabalhos muito interessantes sobre isso, como, por exemplo, estudos sobre o transporte público como uma tecnologia de suplício, assim, de você perguntar sobre se aquele modal de transporte é simplesmente um transporte ineficiente ou efetivamente parece haver um interesse em oferecer efetivamente um mau serviço, né, assim. Então, eu senti a necessidade de elaborar um pouco melhor isso, de construir uma reflexão mais cuidadosa sobre esse debate a respeito do suplício na cidade, e o Holiday aparece como uma possibilidade de aplicar uma parte dessas discussões, ou seja, de como observar um empreendimento de degradação ali e de degeneração dos corpos, tomando um território como referência, né, e o Holiday apareceu dessa forma. Eh, a outra cabeça é isso, né, pensar a localização do Holiday, não só a localização espacial ali, como é que ele se localiza espacialmente, mas como é que ele se inscreve temporalmente também, né, assim, como é que nesse duplo tempo e espaço, o Holiday ocupa um lugar na cidade do Recife, sendo projetado para um tipo específico de função, né, porque ele
ele é desviado, entre aspas, dessa função, né? Assim, o Holiday aparece como um grande empreendimento do modernismo arquitetônico na cidade do Recife, lá nos anos 60. Ele é concluído no início dos anos 60, quando algumas dessas grandes edificações estavam sendo construídas, né? E ao longo dos anos, se transforma em senso comum compreender que há um processo de degradação do edifício, né? Assim, o edifício vai, ao longo das décadas, sendo lentamente degradado, né? E aí me interessou muito, no momento em que eu me debrucei sobre o estudo do caso do Holiday, investigar uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento s- sobre o processo de degradação, ou seja, não exatamente entender o processo histórico da degradação do edifício. Isso me interessava também, que eu sou muito curioso, assim, ainda movido pelo espírito isso, exatamente. Eu me considero um mau historiador, mas ainda mobilizado pela curiosidade historiográfica, vamos dizer assim. E me interessa isso, mas eu também estava interessado em entender como é que essa ideia estava sendo construída. Não simplesmente como é que o fato da degradação é possível de ser verificado, mas como é que se fabricava a ideia da degradação do edifício. Ou seja, como é que eu podia compreender o lançamento daquele edifício como um exemplar da qualidade arquitetônica da cidade, e como é que eu ia transformando, como é que essa qualidade arquitetônica foi se transformando discursivamente em uma edificação degradada, né? Assim, era esse percurso. É interessante porque muitas vezes esse olhar, ele não é o olhar principal quando a gente fala de cidade, né. Nem de entender, esse discurso sobre os equipamentos na cidade e muito menos sobre os corpos, como você coloca no seu artigo e na sua pesquisa, porque o urbanismo e o planejamento urbano, ele vai focar muitas vezes na forma, como isso é um ícone para que a arquitetura, aquele edifício como sendo um grande exemplar, mas esse declínio dele vem por outras questões, que você fala sobre isso. Então, qual seria esse declínio do Holiday? Porque ele é um edifício que vai ser muito importante para a cidade, um dos mais altos durante muito tempo, e com arquitetura modernista. Quase todo mundo que mora em Recife conhece o Holiday, ou já passou por lá, ele já foi até mesmo apareceu em seriados da Globo, né, como, 7 para uma série, inclusive Sim. acho que Justiça foi filmado lá e tal. Mas, o que é que se tornou esse Holiday? Como que ele passou a ser visto pela população e que caso foi esse aí que ele acabou sendo vendido? Como que você pode explicar melhor? Ótimo, beleza. Historicamente, né, o edifício ele foge um pouco de uma tradição habitacional na cidade do Recife quando ele é lançado, né? Ele é uma grande edificação no momento em que o bairro de Boa Viagem está sendo muito ocupado, né? Assim, a gente está falando do início dos anos 60, e a cidade do Recife existia para o lado de cá da Ponte do Pina, né? Assim, aquela antiga zona de veraneio tinha se transformado com a construção da ponte, e havia ali um promissor início de uma intensa especulação sobre aquela zona da cidade. O Holiday é um ícone nesse momento. E é um edifício gigante para aquele momento, né? Um edifício de 17 andares. Ele era o maior edifício naquela região. E tinha 476 unidades, né? E eram, de maneira geral, unidades pequenas. Por que eu estou insistindo nisso? Porque essa não era a tradição do interesse das elites nesse formato de imóvel, né? Então, o edifício deveria chegar modificando o hábito das elites recifenses e pernambucanas, de maneira geral, a respeito do seu próprio conceito de moradia. O que aconteceu bastante no Holiday foi que muitos dos apartamentos do Holiday se transformaram em segunda ou terceira propriedade de quem estava comprando aqueles apartamentos, né? Então, muitos dos seus proprietários tinham suas casas em outras regiões da cidade, notadamente a zona norte da cidade, né, que era mais tradicionalmente essa região das elites, e compravam um apartamento no Holiday para o filho, ou pessoas do interior que compraram um apartamento ali para que alguém do interior de alguma cidade pernambucana viesse estudar.
no Recife, de maneira geral isso foi acontecendo, né. Há registros, Levando em consideração que ele é muito próximo da praia, né. bastante, muito próximo, né. Então há ali também um consumo da praia como uma novidade daquele momento, né. Há inclusive registros históricos que vão indicar que uma parte desses usos estava destinado a ao concubinato, né, assim, que alguns daqueles apartamentos foram comprados para ser as segundas famílias, se é que a gente pode chamar dessa forma, dos seus proprietários. Esse dado, especificamente, me interessou muito, porque ele cruza os 2 caminhos da reflexão sobre degradação que eu estava querendo fazer. Então, historicamente, é dessa forma que o Holiday se localiza. E o processo de degradação, como a gente aprendeu a lidar com a ideia de degradação, se deu a partir do momento em que essa função do edifício vai se perdendo, né. Ela vai se perdendo porque a especulação cresce muito no bairro de Boa Viagem, e convencer as elites recifenses a se mudar da zona norte para a zona sul da cidade implica oferecer uma unidade habitacional diferente daquela que o Holiday estava oferecendo. Então as elites vão abandonando, efetivamente, o Holiday, né. E esse abandono do Holiday vai fazendo com que os aluguéis vão ficando mais baratos e o edifício vai se transformando mais acessível para um usuário que não era o usuário destino, efetivamente, daquele prédio. Historicamente, então, a degradação do edifício vai se apresentando, vai se explicando a partir dessa troca da função, né, assim, do destino projetado para esse edifício, né, assim. E essa troca é uma troca que vai se dar pela substituição desse perfil inicial de morador por um perfil de usuário do bairro, fortemente associado à prestação de serviços no próprio bairro, né. Então, como o aluguel era mais barato, o Holiday se transformou numa espécie de condomínio, de grande condomínio, usado por trabalhadores do bairro que prestariam os seus serviços no próprio bairro e não teriam que se deslocar para tão distante assim do bairro, né, de vivendo ali naquele edifício. Há aí um empreendimento muito cruel, que é tradicionalmente muito pouco discutido e que me interessava muito no desenvolvimento do artigo, que é: por que eu vou chamar de degradado ou vou chamar de degradação exatamente o movimento de transformação da função de ocupação do do edifício? Porque a gente vai de forma muito natural, chamar de processo de degradação a troca do perfil de usuário do edifício Holiday. Pronto. É nesse momento que eu acho que o processo histórico, entre aspas, de degradação do edifício é cruzado por um empreendimento mais complexo de degradação que está montado sobre a necessidade de a gente se perguntar o que é, afinal, o degradado, o que é, afinal, a degradação, né? E é isso que me interessou. Levando em conta, né, que eu acho que é muito importante quando a gente pensa Recife, que é uma cidade desigual, né, então a desigualdade ela é muito grande e, ao mesmo tempo, a segregação também ela se espacializa, né. Existe o preconceito com os usos que não são da elite, às vezes pelas próprias pessoas que não fazem parte da elite, a ideia da obsolescência na paisagem, isso incomoda muito as pessoas, mas os processos, né, a dinâmica interna daquele edifício, muitas vezes ela não é vista, existe uma invisibilidade de quem morava ali. E outro ponto também é a questão da propriedade privada. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque, se não me engano, acho que o Holiday ele nunca foi uma invasão, né, acho que muita gente pensa que ele era uma invasão e não eu imagino que não, uma ocupação. Exatamente, Mariana, essa questão é uma questão muito importante. Eu queria inclusive começá-la, explorando inclusive o dado da venda, né. O Holiday o meu artigo não aborda isso, porque ele ficou pronto antes do leilão, efetivamente, do Holiday. Mas agora em fevereiro, ele foi finalmente vendido, né, o edifício foi vendido, foi arrematado por uma construtora paraibana, que pagou um pouco mais de 21 milhões. E pouquíssimo desse valor arrecadado é destinado a pagar, indenizações melhores aos antigos proprietários, né. Então, há uma confusão muito grande a respeito do direito à propriedade, o direito à cidade que os antigos proprietários dos apartamentos do Holiday tinham, né. Se convencionou compreender
que como o acesso àquelas edificações, aquelas unidades, foi um acesso, entre aspas, mais fácil do que deveria ser para o bairro, eles seriam sujeitos de menos direito a respeito das suas unidades habitacionais do que efetivamente eles deveriam ter, né? Essa confusão teve presente o tempo inteiro na luta pela posse da terra, porque não deixa de ser uma luta pela terra, né? Isso é uma coisa que eu insisto ali no artigo, e de como aqueles sujeitos, que eram sujeitos minorados pela disputa da terra, foram sujeitos desprotegidos, inclusive pelo Estado, na querela que envolvia a disputa pelo Holiday, né? Então, o fato é que esses moradores compraram, a grande parte dos moradores compraram os seus imóveis ali. Alguns deles, inclusive, com os documentos, tudo certo. Outros, numa compra muito comum, no tipo de uso do, de propriedade no Recife. Mas o ponto é que grande parte dos moradores, isso não invalida quem não tinha o documento, tinha direito efetivamente sobre os apartamentos. E isso também é mais um elemento que reforça qual é a lógica que está implicada ali na gestão da população e na gestão da expulsão, da remoção, da desabitação dos moradores do Holiday, né? Eu acho que isso tem um link com a questão dos corpos degenerados que você fala, né, no seu artigo. E aí eu gostaria que você explicasse mais um pouquinho sobre isso, mas a gente vai precisar fazer um intervalo e depois do intervalo você volta e a gente está bem curioso para poder saber o que seriam esses corpos degenerados. Então, até daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre o edifício Holiday e a remoção de seus moradores, com o historiador Francisco Sá. Voltamos com Vozes do Recife. Para você que chegou agora, estamos conversando com o historiador Francisco Sá, com a mediação da professora Mariana Zerboni sobre o edifício Holiday e a remoção de seus moradores. Ótimo, voltando agora, Chico, falar um pouquinho sobre o que seria, né, o que seriam esses corpos degenerados do Holiday, como que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, levando em conta o que a gente estava discutindo, eh, dessa propriedade da terra que não foi levada em consideração ou minorada dentro desse processo de venda do Holiday. Eu imagino que muita gente ficou sem saber naquele momento, né, o que é que era que estava acontecendo, como que aquele prédio, ele estava entrando para leilão, e de quem era a propriedade, quem pertencia, se era do governo, se não era, como que aquilo poderia ser vendido. E então eu queria saber um pouco de você sobre isso, o que é que você pode abordar sobre essa questão. Ótimo, acho que tem muita coisa aí. A primeira coisa a se dizer é que o prédio foi desabitado por razões técnicas, né? Um tipo de conhecimento perito foi utilizado para produzir a necessidade imperativa da desabitação, e essas razões técnicas elas foram fundamentalmente questões estruturais e financeiras, né? Então há um saber que é administrado para regular a desabitação, e esse saber administrado para regular a habitação funciona a partir de duas frentes. Uma são as razões estruturais, então, de que havia muita degradação estrutural no edifício, isso passava, inclusive, por um risco de incêndio alto por causa das instalações elétricas do edifício. E a segunda frente, o segundo fronte dessas razões técnicas eram as razões financeiras, né? Há um conjunto muito grande de dívidas, inclusive com empresas, e fundamentalmente, na verdade, inclusive não, fundamentalmente com empresas de fornecimento de serviços básicos, né? Então, essas são as razões a partir das quais outro instrumento fundamental nesse cenário, que é um instrumento jurídico, implica a desabitação do edifício. Por que essas informações são importantes? Porque elas ajudam a gente a entender a complexidade da expulsão, a complexidade da remoção ali no edifício. Essa complexidade da expulsão está fortemente associada a uma ideia de degradação que não se dá simplesmente a partir da decrepitude do edifício mesmo, né? Uma ideia de degradação que passa muito mais por uma compreensão moral da degradação do que efetivamente por qualquer outro sentido. Um exemplo muito simples disso funcionando é de que boa parte das dívidas
eram dívidas com empresas de fornecimento de serviços básicos. Ou seja, eram dívidas que podiam ser perdoadas muito facilmente, né, assim, o Estado está ligado a isso, se o Estado entende que o condomínio do edifício seria uma zona especial de interesse social, por exemplo, ele quita as dívidas daquele edifício e aquilo deixa de ser um problema. Mas, assim, nas matérias que falam inclusive sobre o leilão do edifício, se diz que boa parte do dinheiro arrecadado pelo leilão vai ser destinado para o pagamento das dívidas. Veja só que coisa curiosa, assim. A venda do edifício vai render fundamentalmente as empresas que estavam creditando, que estavam oferecendo crédito ao edifício ali. Há, então, uma degradação fortemente associada a um tipo de presença, muito mais do que ao colapso da estrutura do edifício. Esse tipo de presença, é isso que eu queria investigar, é uma presença de um corpo, né? Assim, essa degradação do edifício estaria muito frequentemente associada à presença de um corpo que reforçaria a degradação territorial, né? O que eu quero fazer no exercício de um artigo é cruzar de forma simbiótica, interdependente, portanto, a degradação do território com a presença degenerada de um corpo, né? Muito frequentemente a gente ouviu no senso comum, as vozes do senso comum, de que o edifício Holiday era um edifício de presença degenerada, né? De sujeitos degenerados. E quem eram esses sujeitos degenerados, né? Esses sujeitos degenerados eram, de maneira geral, uma grande população preta, pobre e LGBT, né? Assim, um edifício muito facilmente apresentado como uma zona de prostituição da cidade, muito facilmente apresentado como uma zona de trabalhadores muito empobrecidos do bairro. É muito fácil achar essa caracterização nas matérias. E um edifício de uma população eh, negra grande, né, no bairro. Então, no bairro certamente, mas na cidade, né? O que é que eu queria construir, então? Eu queria demonstrar como uma certa presença compreendida como degenerada no edifício produzia para o edifício a insígnia da degradação. Aquilo que efetivamente degradava o edifício não era o conjunto complexo das suas razões estruturais, essas seriam uma espécie de degradação de segunda categoria, mas a degradação de primeira categoria efetivamente seria uma degradação montada a partir do conjunto complexo dos preconceitos que fazem a cidade, né? A indisposição da cidade lidar com a presença óbvia da diferença em zonas muito valorizadas da cidade, né? Não é possível que aquele edifício continuasse sendo ocupado por pessoas que a cidade rejeita o tempo inteiro, né? Essas pessoas devem ficar longe das principais zonas do bairro. Elas devem continuar servindo ao bairro, porque há uma hipocrisia, obviamente, muito grande da cidade a respeito da circulação dessas pessoas, mas elas devem morar e elas devem circular de forma evidente longe dessas principais zonas do bairro, né? Que é o que fortemente caracteriza aquilo que a gente aprendeu a chamar de gentrificação, né? Sim, que já na raiz do conceito faz referência a isso. Mas isso não é novo na nossa cidade, né? Se a gente for olhar no início do século XX, esse processo que tinha outro nome, né, de higienismo, ele já se apresentava. E você faz essa Isso, relação com esse momento lá da Liga Social contra os Mucambos. exato. Como que você aborda isso? Por que que você retoma, um outro movimento que ele vai ser mais amplo e vai ter a presença do Estado muito forte nisso? Qual a relação que a gente pode fazer daquela Liga Social contra os Mucambos lá em 1930 com essa questão específica do Holiday? O meu interesse nessa relação é não excepcionalizar o caso do Holiday. Eu estou tentando estudar aquilo que está acontecendo no Holiday, mas também tentando entender como isso é parte de um programa muito familiar para gente na cidade do Recife. Na cidade do Recife, em vários momentos da sua história, e eu não diria que são momentos excepcionais, que são momentos extraordinários da recomposição da história da cidade, mas em momentos que reafirma uma narrativa sobre o que é a cidade, se comporta a partir da necessidade da remoção populacional, da remoção de populações inteiras de zonas da cidade para, entre aspas, requalificação dessas zonas da cidade, né? Então, a Liga Social contra o Mucambo é uma dessas iniciativas que cruza interesses morais muito densos, né? Muito fortes,
com a política pública, né? Assim, o que mais me chama a atenção é exatamente esse cruzamento de do comportamento moral da cidade, que é uma coisa difícil de apreender, porque a gente não consegue dizer o que é exatamente esse comportamento moral. E nem provar, né, a gente não consegue comprovar. Quem é? Comprovar daquele molde, né, com fontes específicas para fazer isso. Isso, quem é o sujeito desse comportamento moral, né? Assim, não é uma coisa simples, mas facilitado nesse exercício pela política pública, né? Porque há aí um cruzamento naquele momento lá no final dos anos 30 e início dos anos 40, de interesses de grupos religiosos, políticas públicas do Estado, as elites pernambucanas formando aquilo que seria a Liga Social contra o Mucambo. Veja, naquele momento, na história da cidade, 67% das edificações da cidade do Recife eram de mucambos. Então, não era não era exatamente o que a gente poderia chamar de simplesmente um traço degradado da arquitetura da cidade do Recife. Essa é uma compreensão apressada e preconceituosa a respeito dessa modalidade de edificação. Assim, mais do que simplesmente isso, e eu não quero negar o problema dessas edificações, mais do que simplesmente isso, há aí a ignorância absoluta daquilo que poderia ser chamado de uma tradição arquitetônica, efetivamente, da cidade, né? Assim, se a gente, por exemplo, a minha geração, e talvez você tenha vivido isso também, Mariana, a minha geração é uma geração que cresceu horrorizado com as palafitas da cidade. Então, a gente cresceu com a ideia de que nos nossos livros de história e geografia, de quando a gente estava no colégio, a representação imagética das palafitas traduziam a miséria, a pobreza extrema, né? Assim, a inadequação absoluta daquelas edificações, assim. De modo que Recife é uma cidade cortada por águas que vai negar profundamente a sua relação com as águas nas suas periferias, né? Assim, a crise que a gente está vivendo hoje nas zonas de periferias da cidade, que são alagadas durante as grandes chuvas, é um exemplo muito simples disso, e que vai entender as palafitas como edificações absolutamente odiosas, né? Assim, então, a gente deve odiar aquilo, né? A gente nunca viu efetivamente um plano de de qualificação da palafita efetivamente como moradia popular. E o que eu entendo é que a Liga Social contra o Mucambo parece ser o grande ápice desse complexo cruzamento de preconceito, ou seja, de compreensão moral negativa dessa modalidade de edificação e de política pública. Ou seja, quando esse preconceito se junta com a política pública, se transformando num modelo de ação sobre a cidade. O Holiday, na leitura que eu estou construindo no trabalho, reproduz o mesmo empreendimento em acontecimento. Então, a população, as pessoas que moram no Holiday, que moravam no Holiday, seriam opiniões menores na gestão daquele espaço. Ou seja, o Holiday não seria um edifício para moradia popular. Ele não poderia ser adequado para isso, porque o problema não era o edifício como ele efetivamente estava. O problema era as pessoas que estavam morando no edifício. Eu acho que tem a questão do que se tornou, né, Recife, principalmente Boa Viagem, é a verticalização representando uma classe média e uma elite, e quem não faz parte desses grupos sociais não teria o direito de morar num edifício alto com 16, 17 andares, né. Então, eh, esse preconceito que antes era com os mucambos, agora é como se houvesse uma inversão no sentido do direito à moradia que não é adequada para uma população mais pobre, mesmo que ela seja com alta tecnologia e com arquitetura de um período que foi, muito importante para a história da arquitetura do Brasil, né, esse período da arquitetura modernista, então não deveria fazer parte, até porque quando a gente vai para o centro da cidade, quantos prédios desse período ali em Santo Antônio, eles estão lá, estão desocupados e não têm não são alvo até o momento desse interesse de requalificação, de um edifício daquela época, né. Perfeito. Veja, essas populações, elas interessam a cidade, porque obviamente a cidade continua se interessando pela presença precária desses sujeitos prestando serviço nas edificações, nas construções dos apartamentos, nas casas das elites e das classes médias recifenses, certo? Essas pessoas, elas continuam interessando a cidade. E elas continuam ocupando parte desses bairros, das elites, né? O bairro de Boa Viagem é muito interessante, assim, porque há vários, eh enclaves precarizados, vamos dizer assim, zonas de favelas na cidade,
que precisam estar lá porque elas precisam servir, o bairro continua precisando daquelas populações para servir, para trabalhar nas casas, né, nas moradias que são as zonas qualificadas do bairro, né? Mas essas pessoas elas não devem ser visíveis, né? Elas não podem ocupar uma zona de visibilidade como o do Holiday. Veja, isso afeta inclusive a nossa capacidade de propor alternativas a isso. Por exemplo, quando da questão do Ocupa Stalita, do movimento Ocupa Stalita, muito se falou sobre a necessidade de discutir as alternativas. Ok, beleza, não vamos construir, as torres não devem ser construídas. O que é que vai surgir no lugar? E com muita frequência, claro que houve projetos muito interessantes, mas com muita frequência, os projetos que eram apresentados eram projetos de grandes parques, de centros culturais, de cinemas, de museus, de uma zona para prática de esportes. Vejam, boa parte desses projetos diziam muito respeito a características de uso de uma zona daquela como a cidade, muito frequentemente restrita a um perfil de usuário distante, por exemplo, de uma parte grande da população que estaria mais próxima, inclusive, do Cais da Estelita, que seria a população do Coque, por exemplo. Houve projetos, mas eles certamente não foram protagonistas, que discutiam a necessidade do Estelita ser uma zona de habitação popular que poderia ampliar certamente a qualidade urbanística do bairro do Coque, né, por exemplo. E uma parte desses projetos, uma parte da reação dada a esses projetos diziam respeito ao absurdo que seria gastar uma margem d'água da cidade. Olha o verbo que eu acabei de usar. Gastar uma margem d'água da cidade com moradia popular. Porque parece ser epistemologicamente incompatível a ideia de que uma zona de grande qualidade da cidade pode ser ocupada pelas classes populares, quando isso é absolutamente absurdo, né? Assim, não tem nenhuma lógica. Quer dizer, claro que há uma lógica, né? Uma lógica fortemente ligada a um tipo de compreensão capitalista e financiarizada da cidade, mas assim, urbanisticamente falando, é agressivo imaginar que as classes populares precisam ser sempre condenadas às zonas mais quentes, às zonas menos qualificadas, menos saneadas, de mais difícil acesso, menos urbanizadas, com estradas piores da cidade, e que as zonas mais qualificadas da cidade não podem de forma alguma servir para as pessoas que inclusive efetivamente mais precisam dessas zonas, né? Que mais necessitam dos serviços que talvez fossem melhor oferecidos em bairros que têm sido inclusive objeto de grande desabitação, como você citou, né? O caso de São José, de Santo Antônio, são bairros que se transformaram em bairros residencialmente fantasmas, né? E que já são parte desse problema da cidade, assim, da gente entender o que é que isso significa. E agora, recentemente, a gente tem visto um grande interesse, um grande eu não sei, mas um moderado interesse de grandes construtoras e das próprias gestões municipais e estaduais em produzir, empreender um momento de requalificação dessas zonas, né? A gente tem visto isso em Santo Antônio, São José, por exemplo. Com a questão do Recentro, né, e também, do Novo Recife, como parte dessa Exato. lógica contemporânea da nossa cidade. Aí, novamente, a gente vai para o intervalo e na volta, Chico, se você puder falar um pouco, dessa relação do Holiday com o Novo Recife, se você acha que tem uma relação, se está interligado ou porque está distante, se não tem nada a ver. Então, eu queria escutar um pouquinho sobre isso depois do intervalo. Já já a gente volta. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre o edifício Holiday e a remoção de seus moradores com o historiador Francisco Sá. Voltamos com o programa Vozes do Recife. E para você que chegou agora, hoje estamos falando com a professora Isabel Guilhem sobre lugares de memória da escravidão e da cultura negra no Recife. Voltamos aqui com o professor Chico Sá Barreto, da UFPE. Então, Chico, voltando para a nossa conversa, existe essa relação do Holiday com o projeto Novo Recife, com o Cais José Estelita, com o centro da cidade, mesmo ele estando em Boa Viagem? Eu acho que sim. Eu entendo que ele faz parte de um mesmo programa
de requalificação da cidade, que serve muito fundamentalmente a duas frentes, né? Uma é a financiarização da cidade, o aprofundamento da financiarização da cidade, ou seja, transformar a cidade num negócio, efetivamente, né? Assim, num negócio que é especulado e que não necessariamente tem a ver com urbanização, né? O que é que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso que as grandes construções, que esses grandes empreendimentos, né? Esses grandes edifícios, essas grandes torres, elas não têm um compromisso com a habitação, tá? Assim, não são instrumentos para sanar ou para contribuir com déficit habitacional, por exemplo, na cidade. Alguém poderia sugerir, não, Chico, isso está muito claro, assim, porque não são as classes populares que vão usar. Eu sei, mas assim, sequer essas construções têm compromisso com a troca, né? Por exemplo, o sujeito que mora num edifício de elite no bairro de Boa Viagem vai se transformar para uma das torres do vai se mudar para uma das torres do Estelita e sucessivamente os apartamentos vão sendo ocupados até que pessoas que não têm acesso a um imóvel vão efetivamente chegar. Não, não tem. Esse cálculo ele não existe. O interesse dessas grandes construtoras é simplesmente vender apartamento. E assim, não importa se isso vai reforçar isso vai reforçar o déficit habitacional na cidade, ou se isso vai sufocar a estrutura de saneamento na zona onde eles estão sendo instalados. Não, isso não é uma questão central. Isso tudo serve aqui, lógica. Isso serve à lógica da financiarização das cidades. Então, há uma relação muito clara entre aquilo que está acontecendo no caso da Estelita e entre aspas, requalificação do edifício Holiday, porque o espírito é rigorosamente o mesmo, né? O que é que a construtora que arrematou o Holiday vai fazer, né, com o edifício, né? Muito provavelmente vai ser um edifício com muitos estúdios, né, voltados para um jovem que está comprando o seu primeiro imóvel, ou para o modelo de ocupação imobiliária que tem fortemente caracterizado as empresas de locação de curta duração. Isso é Airbnb, né? Exatamente. Eu não ia citar o nome, mas você jogou, né? É o modelo de Airbnb. Há vários estudos, né, em várias grandes cidades mostrando como esse modelo de ocupação da cidade, na verdade, tem produzido zonas fantasmas da cidade, assim, porque o princípio básico de experiência de vida na cidade, que é o princípio da convivência, é absolutamente disperso pelo conceito que o Airbnb produz, né? Imagine que você mora num edifício, por exemplo, e que no seu andar você tem 10 unidades. Aí imagine você morar numa dessas unidades e os seus 9 vizinhos serem vizinhos absolutamente sazonais, né? Inclusive uma parte grande do ano talvez não tenha ninguém nos apartamentos, não? Então esse espírito é o espírito da financiarização das cidades. As cidades são negócios, elas precisam ser cidades rentáveis, precisam ser negócios rentáveis, e essas edificações elas vão ser rentáveis porque elas vão movimentar o mercado imobiliário. Esse é um lado dessa história. O outro lado da história, né, é que tanto o Cais de Gestalita quanto o Holiday são representantes, né, de um forte empreendimento moral de higienismo, né, de limpeza, entre aspas, da cidade, né, de remoção do corpo indesejado daquela zona da cidade, né, assim, quais são as nossas expectativas em relação ao que vai ser o caso da Estelita, né? Vai ser um cartão postal da cidade, né, assim, recentemente eu fiz um passeio num dos serviços de barcos que são oferecidos na região do Cais de Estelita, e no início do passeio o barco para na frente do Pier Maurício de Nassau e do Pier Duarte Coelho e apresenta aquilo ali como um exemplar de um patrimônio da cidade. Veja, assim, o que é o patrimônio da cidade, né? Assim, o que é que a cidade quer produzir, o que é que a cidade quer construir como patrimônio, a ponto de traduzir aquelas duas torres como um patrimônio efetivamente da cidade. Torres que nem deveriam existir, né? Assim, que a construção é ilegal, né? Assim, exatamente, assim, tem até um artigo sobre o caso do menino Miguel, e uma das conclusões que eu disse era o menino Miguel jamais poderia ter morrido porque ele não poderia cair de uma torre que não existia, né, assim. E se a lei tivesse sido cumprida, ele não poderia cair daquela torre, né? O que é que está implicado ali, né? É que corpos
específicos não podem compor a paisagem da cidade, né? Não podem compor esse cartão postal, não podem compor esse patrimônio da cidade. Esse patrimônio da cidade deve otimizar a cidade para o mercado do turismo global, para um tipo de atenção que conecta essa compreensão de corpos indesejados à financiarização das cidades, né? Então, há uma ligação. E não é só isso, não está acontecendo com Holiday e com Italita especificamente, né? Até os silos do antigo Porto do Recife vão se transformar em apartamentos. Eu não sei se efetivamente vão, né? Mas há um projeto disso. Não, já estão funcionando. Exato, exato, né? Isso é assim, qual é a finalidade disso, né? O que é que está implicado nesse modelo? É exatamente esse empreendimento, né? Você acha que existe uma dificuldade da população do Recife em compreender essa cidade? Porque às vezes eu fico pensando, para gente que estuda, né, tá lidando todo o tempo com Recife, isso pulsa, né, na nossa frente, mas será que a população ela consegue fazer essa leitura, Chico? Porque também você acha que existe uma apatia frente a esses processos que acontecem, como o do Holiday especificamente, que foi tão comentado? O que é que você acha disso? Ou seria outro nome? Eu acho duas coisas. Uma, eu acho que a gente não pode, inclusive na posição que a gente ocupa, e eu sei que a gente não faz isso, nem eu nem você, eu estou falando especificamente, jogar a culpa e a responsabilidade desse debate sobre a população, sobre o usuário comum da cidade. Porque essa pessoa, ela está muito preocupada com sair na hora X para o trabalho, vai passar o dia todo no trabalho, vai ser servida por um produto muito ruim de transporte, vai ser servida por um produto ruim de alimentação durante o dia, né? Enfim, a experiência de vida na cidade dela é, de maneira geral, ruim, né? E essa pessoa tem preocupações muito precárias da vida dela, né? Ela está preocupada em pagar a conta de luz dela e se manter naquele mês, né? Se alimentar. Exato, exato, exato. Então, eu não posso exigir ainda que esse cidadão, esse morador da cidade, seja responsável pela necessidade de construir uma crítica ao que é a cidade, né? Assim, isso precisa partir do seu corpo técnico mesmo, precisa partir dos críticos, precisa partir, mas não só, precisa partir também dos movimentos sociais, e é nesse momento, inclusive, que esse cidadão, voltando para as suas zonas normalmente muito precarizadas da cidade, se reorganiza em torno da necessidade de repensar a cidade, não é assim? Agora mesmo venho desenvolvendo uma pesquisa estudando algumas dessas iniciativas e em algumas zonas vulnerabilizadas pelas intensas mudanças climáticas que tem vivendo, tem sido notável a capacidade urgente, de um lado, mas sensacional, de grupos dessas zonas de periferia de organizar-se em torno da necessidade de construir serviços básicos para si que o Estado não tem oferecido, né? Assim, então, a Gri Solidário, por exemplo, que é uma associação da Vila Raiz da Várzea, é um exemplo muito interessante disso. Eles monitoram clima, avisam, comparam o risco de chuva com as marés e o risco do rio encher excessivamente e das pessoas serem prejudicadas ali, né? Então, aí, eu não posso dizer que essa população é apática, né? Eu posso dizer que essa população tem prioridades que não vão estar na ordem do dia das capas dos jornais, né? Na ordem do dia das capas dos jornais. E a classe média nesse lugar? O que é que você pensa? Porque as elites têm os interesses específicos, né? Da financiarização e tal, mas e a classe média? Como que se coloca nisso? Eu acho que a classe Eu acho que a média classe média deseja muito deseja muito fortemente fortemente adquirir uma adquirir uma unidade unidade num desses num desses edifícios, sabe? edifícios, sabe? Assim, o que Assim, ela quer o que ela quer mesmo mesmo é é pegar a pegar a mais nova mais linha de nova linha de financiamento financiamento imobiliário e imobiliário comprar um e comprar apartamento um desses apartamento nesse. desses Que ele vire o Copan, né? Uma coisa do Instagram, Eu acho que ela é urbanisticamente preguiçosa, né? A classe média, né? Assim, infelizmente a gente, de certa forma, está localizado nesse lugar, né, da cidade. Mas ela precisa, isso sim, eu acho que ela precisa se implicar mais sobre pensar a cidade que ela quer, né? Assim, o que é que a gente, que modelo de cidade se quer fazer, se quer construir? O Holiday especificamente, ele está num bairro de classe média, né, mas também com
com as elites ali presentes na Avenida Boa Viagem, mas com a desigualdade social enorme, né? Também a gente vão existir alguns resquícios de favela em Recife, em Boa Viagem, mas o Holiday tinha esse papel também do apoio à praia, né? O Holiday era o depósito de bebida, era o depósito de cadeira Exatamente. e desmobilizou todo esse serviço que servia à própria praia dessa classe média que usava ali. Porque por mais que a gente entenda que Recife quer se tornar turística, mas ela não é uma cidade turística. Primeiro que os tubarões nem permitem. Então a praia é para quem é da cidade mesmo e já está acostumado a fazer aquele lazer no final de semana. Exatamente. No artigo, né, eu faço referência a uma matéria que saiu no El País em 2018, e nessa matéria o jornalista, num tom crítico, que eu não quero chamar de pseudo-intelectual, mas num tom crítico ele diz assim, ele está refletindo sobre a gentrificação, ele diz assim, essa gentrificação não chegou no Holiday ainda, que é habitado sobretudo por trabalhadores da redondeza, porteiros, vendedores ambulantes de praia. No pátio do edifício estão estacionadas dezenas de carroças de comida, faxineiras, aposentados. Veja, ele vai elencar, ele vai produzir uma lista de tudo que é o inverso do gentrificado, né? Assim, ó, de tipo, essa qualificação que ele pode observar em alguns edifícios interessantes em outras cidades, né? Assim, porque tem vários exemplares disso, né? Assim, pode citar, sei lá, o Copan, em São Paulo. Ainda não chegou no Holiday. E uma demonstração de que ela não chegou é que, olha, essa precariedade aqui que compõe o Holiday. A compreensão é diferente dessa que você está destacando, Mariana, que na verdade é extremamente necessário para o bairro, né? Assim, onde é que essas carroças vão ficar, né? Onde é que esses trabalhadores vão passar a noite, né? Assim, eu quero chegar na praia de manhã e quero que tudo que eu desejo para aquele equipamento esteja montado. Eu quero que a barraquinha lá que eu vou para a mesma barraca sempre, né? Assim, um amigo meu me apresenta essa barraca, eu acho aquela barraca excepcional. Eu quero ser bem servido, né? Assim, que é uma exigência que a classe média e as elites fazem bastante, né? Mas e não me interessa saber para onde essa pessoa vai. Não me interessa saber onde é que esses equipamentos são guardados. Não me interessa saber onde é a cozinha, onde essa pessoa prepara as coisas. Não me interessa saber qual a relação dela com os fornecedores. Ora, isso tudo é a economia da cidade. Até pela parte do próprio estado, né, do município, de não fazer a gestão dessa praia nesse sentido também, né, desse planejamento de logística dos trabalhadores que usam essa praia e que precisam guardar seus equipamentos, né, eu acho que não é pensado o lado do trabalhador, na cidade da gente. Eu acho que nesse sentido o edifício Holiday é muito útil, era muito útil para o bairro, né? Assim, muito mais útil do que a carga moral que a gente produziu, que um certo discurso sobre a cidade produziu para compreender a presença daquele corpo como degeneração do bairro, né? Assim, aquele corpo degrada o território e a degradação do território produzida por esse corpo degenerado desinteressa completamente a cidade. Não é verdade. Não é verdade, né? Assim, e é isso, inclusive, que faz com que uma das interlocutoras que está no artigo, né, Jeane, não aceite que ela não pode participar do plano de recuperação do edifício. E ela diz assim: a gente ajuda, a gente faz a reforma, eu topo fazer a reforma. Ora, o que ela não aceita ali é que ela é parte do problema do edifício, né? Assim, nunca foi só especificamente sobre o edifício. Essa é a razão, exata. Essa é a razão que a política pública vai precisar dizer, porque ela não pode dizer que precisa tirar aquelas pessoas dali, simplesmente, né? Verdade. Então, Chico, eu agradeço demais sua participação aqui com a gente. Venha mais vezes, esse debate ele não se encerra aqui. Mas antes disso, eu queria deixar suas considerações finais e também se você tiver alguma bibliografia, algum filme, alguma coisa importante que você acha para quem está nos ouvindo, para poder compreender mais essa questão do Holiday da cidade do Recife, eu te agradeço bastante. Ótimo, eu agradeço demais, adorei participar, já sou fã e vou voltar sempre que for convidado, adoro o conceito. Nesse artigo foi muito importante para mim o trabalho da Raquel Ronick, né, o Guerra dos Lugares. Acho um texto interessante, muito fundamental para quem quer entender crise urbana contemporânea e o processo de financiarização das cidades. Recomendo demais para quem está começando seus estudos nesse campo, para quem tem interesse nisso, além de nos procurar, né? Me procurar na UFPE, procurar a Mariana lá na Rural. E a gente quer receber essas pessoas que estão estudando isso. Obrigado, Mariana. Um abraço para você.
Então, obrigada a todo mundo que nos ouviu e até a próxima. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, fique com a dica especial para você que quer conhecer um pouco mais da cultura do nosso Recife, na voz da coordenadora do Afojubá Batuque, Giovana Teles. Aproveite a sugestão e se permita conhecer um pouco mais da nossa cultura visitando o grupo de percussão Afojubá Batuque. Para saber mais, acesse o perfil no Instagram, @afojubarrecife, e divirta-se. O grupo percussivo Afojubá Batuque foi criado em 2008 por jovens da comunidade de Santo Amaro, sob a liderança do mestre João Afojubá. Hoje o grupo é liderado pelo mestre Rafael Alencar e todos os jovens levam a sua percussão e se apresentam todos os domingos no Recife Antigo. O grupo oferece oficinas de alfaia, AB, timbal, caixa e também oferece oficinas gratuitas para os jovens da comunidade. Venha, participe a partir das 15 horas na Avenida Marquês de Olinda, Recife Antigo. Venha curtir, venha se imergir na cultura popular através da percussão do Afojubá. Contato 819-8424-6800. Só venha. Na edição do programa de hoje, mergulhamos com a discussão essencial com o professor Francisco Sá sobre o edifício Holiday e as remoções de seus moradores, trazendo debates sobre direito e permanência. E assim finalizamos uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Alisson Félix, produzido por Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Um forte abraço e não esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram para ficar antenado, @reclab.frpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve. O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudo e Ensino sobre Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.